tão difícil para mim. Poucas pessoas sabem dessa parte da minha história. E os que sabem, sabem muito superficialmente. Mas preciso contar e vou até o fim nesse desabafo. Cresci em uma família muito pobre. Minha mãe era solteira e me deixou na casa de parentes para que pudesse ir embora para outra cidade com o pai do meu irmão. Foram formar uma nova família que não me incluía. Fiquei morando de favor desde os 8 anos. Ora na casa da minha avó, ora na casa de um tio, ora na casa de uma prima. Onde me cabia, eu por ali ficava. Até que minha presença começasse a incomodar e eu juntasse as minhas trouxinhas e partisse para a casa de outro parente. Quando fiz 15 anos, conheci um rapaz de 20, que morava sozinho, era independente, bem resolvido e logo me pediu em namoro. 2 anos depois, estávamos morando juntos. Ele era o típico bad boy. Tinha problemas com a família, era todo revoltadinho e saiu de casa para viver de acordo com as próprias regras. Eu, uma adolescente normal, com espinhas na cara, uma vontade enorme de ter o meu lar e apaixonada. Vi nele um super-herói que me tiraria daquela vida sofrida e seria meu príncipe encantado. Não éramos ricos, mas tínhamos uma vida razoável. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio e trabalhava em um comércio local. Ele não tinha nem o ensino fundamental, mas era um pintor de paredes muito requisitado na cidade. Ele sempre foi muito possessivo. Escolhia as minhas roupas, controlava as minhas saídas e escolhia até o emprego onde eu trabalharia. Eu até achava bonitinho. Demonstrava amor. Ele justificava. Trabalhar com homens, jamais. Estudar, fazer faculdade, era um sonho meu que nem sobre o cadáver dele seria permitido. Carteira de motorista? Era coisa de homem. Até no sexo ele era machista. Não gostava de preliminares. E nunca fez sexo oral em mim. Mas eu tinha que fazer nele. Ele me tratava como uma boneca inflável, sempre me culpando por não conseguir fazer sexo anal com ele. Dizia que eu era uma mulher incompleta e eu, tola e apaixonada, passei a acreditar nisso. Também pudera, ele foi meu primeiro em tudo. Eu nunca tinha me deitado com outro homem antes. Mesmo assim, fazia de tudo para compensar a falta de sexo anal na nossa relação. Comprava fantasias, sugeria novas posições, até um menage eu quase fiz só para agradá-lo. Só não rolou porque, além de tudo, ele queria que eu encontrasse outra mulher que topasse. Tudo isso para ouvir ele dizer que eu era uma vagabunda. Onde eu teria aprendido essas novas posições? Transar no carro? No motel? Nem sabia o que era. Era coisa de vagabunda. Tudo que envolvesse o meu prazer era proibido. Ele sempre gostou muito de beber e fumava um baseado de vez em quando. Eu nunca vi problema nisso. Até eu, muito raramente, fumava um junto com ele para relaxar. Mas depois de pouquíssimo tempo morando juntos, ele passou da maconha para a cocaína e na mesma velocidade para o crack. Nessa altura do campeonato, nós já estávamos morando em uma cidade longe da minha família, mas na casa ao lado da minha mãe e do pai dele. Aí sim, a minha vida virou um inferno. Pensa em um homem machista, possessivo e drogado. Ele levou tudo que tínhamos de valor em casa para a boca de fumo. A TV, o DVD, o player do carro, a bateria do carro, as rodas de liga do carro, enfim, vendeu nosso carro que na época valia R$ 7.500 por 750. E cada vez que ele tentava sair de casa carregando os nossos bens, nós discutimos e ele me agredia. Tenho cicatrizes nas mãos até hoje dos apertões. Eu sempre tinha que inventar um tombo no trabalho para justificar o olho roxo que já tinha virado rotina. E você me pergunta, por que eu não o abandonei no primeiro tapa? Daí eu respiro, seco essa lágrima que escorreu no meu rosto e continuo digitando. Porque eu amava e ele me manipulava. Quando ele estava sob o efeito da droga, virava um bicho incontrolável e irreconhecível. Mas no outro dia, quando o efeito já havia passado, ele ficava deprimido, chorava, me pedia perdão e implorava por ajuda. E naquele instante, achava que não tinha ninguém no mundo, além daquele homem que eu amava e que implorava pelo meu perdão. Eu não tinha mais amigas, evitava contato com as outras pessoas para não ter que dar satisfações sobre a minha vida pessoal e todas aquelas marcas. A família dele também não colaborava. A mãe dele sabia das agressões, mas se omitia. Dizia não. A família dele também não colaborava. A mãe dele sabia das agressões, mas se omitia. Dizia que não metia a colher em briga de marido e mulher. Sobre as drogas, a mãe nunca admitiu. Até hoje, quando questionada, ela diz que o filho é alcoólatra. E só. E dessa forma, nós fomos sobrevivendo por 6 longos anos. A minha casa já não tinha aparelhos eletrônicos, apenas a geladeira e os móveis. Eu trabalhava para pagar o aluguel somente.
Passei fome, comi fubá porque não tinha nem arroz em casa. Enquanto isso, ele passava 24 horas por dia em função da droga. Deixou o emprego e passou a me perseguir cada vez mais. Ele ouvia conversas minhas com o suposto amante no portão de casa, enquanto ele me mantinha trancado do lado de dentro. Isso mesmo. Ele trancava a casa toda e escondia a chave para que eu não o traísse. Nós já não dormíamos. Ele, porque estava drogado. Eu, por tentar impedir as loucuras dele. Tentei interná-lo. Procurei um centro espírita, um pastor, um padre e nada. Eu já tinha comido pão que o diabo amassou quando me ajoelhei e pedi ajuda a Deus. Com todas as minhas forças, pedi que o livrasse daquele vício maldito. Eu já não tinha mais forças físicas. Emagreci mais de 20 quilos. Nem estrutura emocional para aguentar tudo aquilo. Eu iria deixá-lo. Naquela noite, 5 de julho de 2007, eu comuniquei a ele que iria embora de casa. E sabe o que ele fez? Me jogou no sofá com força e tirou minha roupa. Eu disse que não queria, mas ele disse que eu ainda era sua mulher e que tinha que fazer. Eu tentei empurrá-lo, mas percebi que nada adiantaria. E sabe o que ele fez? Me jogou no sofá com força e tirou minha roupa. Eu disse que não queria, mas ele disse que eu ainda era sua mulher e que tinha que fazer. Eu tentei empurrá-lo, mas percebi que não adiantaria. Ele era mais forte. Então eu não resisti. Fiquei parado como um cadáver e chorei. Quando aqueles minutos intermináveis acabassem, eu sumiria daquela casa para sempre. Enquanto ele penetrava, as lágrimas escorriam. E quando ele terminou, ele gozou dentro. Ele sabia que eu não estava tomando remédio. A gente sempre teve uma relação, goza fora, quando eu não tomava o anticoncepcional. Mas ele fez de caso pensado. Ele gozou dentro. E quando ele saiu de cima de mim, eu chorei copiosamente por horas e percebi que já não existia o amor que eu idealizava. Aquilo seria o fim. Eu o deixaria. No outro dia, fui trabalhar com o pensamento voltado em conseguir outro lugar para morar. Falei com uma amiga que dividia uma kitnet com outra garota. Ela disse que essa outra garota iria se mudar em 30 dias. Ótimo, me arranjei. Só preciso aguentar mais 30 dias. Nos dias que se seguiram, eu me senti muito mal. Enjoos, mal-estar e não deu outra. Estava grávida. E agora? O que fazer? Quando dei a notícia, ele não esboçou reação. A mãe dele na hora ordenou um aborto. E eu não tive como contestar. Naquela situação, uma criança só pioraria as coisas. Ela fez um preparado de ervas para mim, era conhecedora das artes ocultas e me confidenciou que já tomou esse chá diversas vezes. Todos nós sentamos na sala e eles me olharam para ter certeza de que eu tomaria todo o chá e não lhes traria mais problemas. O meu coração se apertou e eu orei a Deus em pensamento para que fizesse o que fosse de sua vontade. Tomei uma golada só e quase que instantaneamente senti uma vibração no meu ventre e o meu coração se apertou novamente. Me senti embriagada. O chá era um preparado de pinga com outras ervas. Fui para casa e chorei o resto do dia. No outro dia, minha sogra me procurou para saber se tinha descido, pois não desceu. Eu fiquei aliviada. Eu teria o bebê, e por ele eu tocaria o céu se fosse preciso. Continuei a minha casa durante a gravidez, mas não aconteceu. Meu filho nasceu e ele, anestesiado pela droga, nem se deu conta disso. Até que uma manhã de inverno, ele virado, há 3 noites, meu filho recém-nascido dormindo comigo, ele me acordou transtornado querendo saber quem era o meu amante. Amante esse que só existia nas paranoias dele. Ele me enforcou com tanta força que perdi os sentidos e caí. Com algum raciocínio que ainda me restava, peguei o bebê, corri até o portão e pedi socorro. Liguei para um tio da minha cidade, que extremamente solícito, pegou um carro e foi até minha casa. O meu marido havia saído atrás de mais drogas, certo de que me encontraria quando voltasse. Mas não encontrou. Quando ele chegou, ele só encontrou a casa vazia. Não consegui pegar minhas coisas porque ele havia trancado a casa. Soube alguns dias depois pela minha vizinha que ele ateou fogo em todas as minhas roupas, sapatos, fotos, documentos. Mas eu não me importei. Sabia que longe dele eu estava salva com meu filho. Cheguei de volta à minha cidade e à minha humilde casa 6 anos depois, com o coração despedaçado, sem vaidade, magra, com um bebê nos braços e com a roupa do corpo. Mas o alívio era tanto, tanto que fazia tempo que eu não sentia aquela paz. Fui recebida com muita alegria pela minha família, mas até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Durante um tempo, ele ainda me ligou. Fez ameaças, pediu para voltar, me perseguiu na rua e chegou a me bater em praça pública no meio das pessoas e com meu bebê no colo. Mas depois de muita luta da minha família e muita lei Maria da Penha nele, ele desistiu e me deixou em paz. E eu passei a ver aquela casa humilde da minha avó como um palácio onde predominava a paz e o amor. E eu fiz o que devia fazer, sacudi a poeira e retomei o curso da minha vida.
Me formei. Trabalho em uma boa empresa, tenho uma casa e um carro. Tudo simples, mas meu. Comprado com o suor do meu trabalho. Meu filho é o melhor aluno da sala. Inteligente, amoroso, educado, o maior presente que a vida me deu. Me casei há poucos meses e estou vivendo um sonho cor-de-rosa. Um cara honesto, trabalhador, um paizão para o meu filho, bem-sucedido na profissão, que nunca me cobrou nada. Pelo contrário, só me acrescenta. Meu ex não vejo há 7 anos, exatamente a idade do meu filho. Meu filho não conhece, mas tem o seu nome na certidão de nascimento. Sei que um dia essa história terá que ser contada para o meu pequeno. E talvez esse desabafo me ajude a lembrar dos detalhes. Ou não. Tem feridas na alma que nunca cicatrizam.